Imagine viver em um tempo onde os costumes e tradições eram levados bem ao pé da letra. E não é exagero afirmar que algumas famílias ainda levavam isso mais a sério que outras. Exemplo disso foi a família Monnier. Família essa que ficaria marcada na história por um ato macabro e desumano. Se ficou curioso sobre esse caso, acomode-se aí e fique até o final para entender o motivo de tal atrocidade. Bem-vindo à esquina do mundo e conheça hoje a sombria história de Blanche Monnier, a mulher que foi presa em um quarto escuro por 25 anos apenas por ser bonita demais. Essa história tem início por volta de 1876, na França, mais precisamente na cidade de Poitiers. Os Monniers eram uma família altamente respeitada na época. O marido era Charles-Émile Monnier e a esposa, Louise Monnier de Marconnay. E juntos tiveram 2 filhos, Marcel Monnier e Blanche Monnier. O pai foi um importante membro da Faculdade de Artes da cidade e morreu quando Blanche ainda era bem jovem. A mãe, por sua vez, era envolvida com obras de caridade, sendo conhecida por suas doações generosas, chegando a ganhar até prêmios por sua generosidade. Após a morte do marido, o fardo de carregar a boa imagem e o nome da família caiu sobre as costas de Louise, ou, como era conhecida, Madame Monnier. Aparentemente a família perfeita, né? Isso se por trancar sua filha num quarto escuro por 25 anos for considerado perfeito. E pode parecer maluco, mas vou explicar. Acontece que antigamente eram comuns os casamentos arranjados, e Madame Monnier tinha uma grande reputação a zelar. Ou seja, não poderia deixar sua única filha, já aos 25 anos, se casar com qualquer pretendente, o que já podemos imaginar que não funcionaria. Isso porque Blanche acabou se apaixonando por um advogado bem mais velho que ela, o que não seria um problema se o mesmo não tivesse uma condição financeira bem menor que a exigida por sua mãe. A bela Blanche era conhecida como uma jovem brincalhona e bastante alegre, além de ser dona de uma beleza notável, com seus olhos azuis e seus belos cabelos castanhos. E como você pode imaginar, não faltavam pretendentes. Porém, a jovem insistia no seu amor proibido, o que obviamente foi um confronto direto à sua mãe, que não deixaria que isso acontecesse de forma alguma. E foi aí que tudo teve início, quando a jovem desapareceu misteriosamente em 1876, sem deixar pista alguma. Para todos os amigos da jovem, ela havia sido sequestrada e morta, o que não seria incomum para a época. Porém, a verdade é bem pior. Isso porque a mãe de Blanche literalmente a acorrentou na cama de um sótão, impedida de ver a luz do sol, até que a jovem desistisse do relacionamento com o advogado e convenceu-se que Blanche era bonita demais para vagar por aí solteira e era uma tentação para os homens da época. Porém, o mais chocante vem agora. Madame Monnier só alimentava a jovem com restos de comida e suas necessidades eram feitas em cima da própria cama, com o intuito de dissuadir a jovem a abandonar a causa. Mas o que ninguém esperava era que Blanche não iria ceder, passando assim, acredite se quiser, 25 anos presa desta maneira, sem nenhum contato humano além de sua mãe e seu irmão Marcel. Sua mãe achou que umas semanas trancada a faria mudar de ideia, porém a jovem manteve sua decisão mesmo após a morte do seu pretendente em 1885, sem ela saber, é claro. Cara, são realmente bizarras as coisas que alguns seres humanos são capazes de fazer. Eu nem imagino o que essa jovem deve ter passado nas mãos desses malucos. Bom, você deve se perguntar se eles não tinham vizinhos? Mas acontece que Madame Monnier era uma mulher muito influente na região, e alguns vizinhos tinham medo de tomar alguma atitude temendo represálias. Há relatos de vizinhos que diziam ouvir os gritos de socorro da pobre garota, onde ela dizia: "Socorro, o que eu fiz para merecer isso? Será que Deus não cuida dos seus?" Além de choros e berros durante a noite. Isso mais parecia um filme de horror do qual a jovem jamais sairia. Porém, em 1901, o Procurador-Geral de Paris recebeu uma carta que continha sérias acusações contra a família Monnier. Mesmo receoso, o procurador decidiu que a casa deveria ser investigada, e assim o fez. Alguns policiais foram até a mansão para uma inspeção. No primeiro andar, tudo parecia bem, mas ao subirem ao segundo andar, começaram a sentir um cheiro muito desagradável que vinha de um dos quartos,
e assim seguiram procurando. Um desses quartos estava muito bem trancado e exalava um odor repugnante. Ao arrombar a porta, os policiais não puderam acreditar naquela cena macabra. Há relatos que um dos policiais presentes no momento até vomitou ao olhar em direção à cama. Eles encontraram uma mulher nua e desnutrida, com ossos fazendo volume na pele e deitada numa cama velha de palha. Ela estava acorrentada e não podia sair da cama, por isso ali tinham restos de comida, urina e fezes, causando um cheiro forte e muito ruim. A mulher era Blanche Monnier, que estava desaparecida há 25 anos. Ela estava tão debilitada que aos 50 anos pesava em torno de 25 quilos aproximadamente. Ela foi imediatamente levada ao hospital. O estado de saúde era crítico e os médicos acreditaram que ela não sobreviveria. Por ter passado anos trancada sem ver a luz do sol, tinha bastante sensibilidade e precisou de adaptação até se acostumar com a luz do dia. A notícia sobre a prisioneira se espalhou como toda boa fofoca, poucos minutos após a prisão de Madame Monnier. O fato causou uma indignação pública tão grande que uma multidão raivosa se formou do lado de fora da mansão, fazendo com que Madame Monnier sofresse um ataque cardíaco. Assim, ela morreu 15 dias após a libertação de sua filha. Parece até uma piada de mau gosto. Marcel foi inicialmente condenado a 15 anos de prisão. Porém, acredite se quiser, depois de uma apelação ele foi absolvido e solto. Em tribunal, ele alegou que a irmã era louca, ficava trancada no sótão por vontade própria e ele nunca havia sido violento com ela. Até me custa acreditar que algum juiz pode ter acreditado nesse papo. Sobre a carta, surgiram alguns boatos em relação a quem poderia ter escrito. Algumas pessoas acreditavam que seria Marcel, pois sua mãe já estava com 75 anos e, quando ela falecesse, ele teria que cuidar da irmã. Para evitar isso, ele teria escrito a carta. Outros acreditavam que uma das empregadas da casa tivesse contado a história para um namorado, e ele, horrorizado, teria feito a denúncia. Existe uma outra versão parecida que diz que um soldado que ajudava as empregadas ficou sabendo da história e escreveu o bilhete. Então, até hoje não se sabe quem realmente escreveu o bilhete que deu fim ao sofrimento da senhorita Blanche. Após recuperar um pouco da sua saúde, Blanche deu um depoimento à polícia. Ela informou a eles que sua mãe a trancou no quarto quando ela insistiu que iria se casar com um advogado não muito influente. Já que Madame Monnier não aprovava sua união, só a libertaria quando concordasse em terminar com ele. Blanche ficou no hospital até melhorar sua saúde física. Depois foi levada para um sanatório. Apesar de fisicamente estar melhor, ela nunca se recuperou psicologicamente e ficou internada até sua morte, 13 anos depois. Ela morreu aos 64 anos em 1913. A tragédia de sua vida, marcada por um isolamento brutal e inexplicável, é um lembrete do que o ser humano pode ser capaz. Comenta aí o que você achou sobre essa família, digamos peculiar. Já tinha ouvido falar? Se curtiu esse tipo de conteúdo, deixa aquele like pra gente saber que tá no caminho certo. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu!